Olá, boa tarde, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração. Hoje o Senhor Jesus me deixou aqui mais uma palavra abençoada para estar ministrando aqui ao seu coração. Eu não sei hoje como está o seu final de semana, eu não sei hoje o que você precisa, mas eu sei que a palavra de Deus ela não volta vazia para Ele. E tudo ela tem um propósito. Então hoje eu quero deixar aqui essa palavra de meditação, no qual Deus hoje me revelou grandes coisas através dessa palavra maravilhosa. Eu gostaria muito que você tomasse posse dessa palavra também, né? Que você pudesse prestar bem atenção, né, naquilo que Deus quer falar com você. Amém? Lá em Lucas capítulo 7, versículo 11, diz uma palavra muito abençoada hoje, que diz assim: logo, depois Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Louvado seja Deus. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximando-se, tocou no caixão, e os que carregavam paravam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levanta-te. E o jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvaram a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia, as regiões circunvizinhas. Louvado seja Deus. De cara nós já podemos ver aqui o que Deus é poderoso, que Jesus ele é maravilhoso. Essa palavra ela me tocou muito porque eu fui estudando e meditando essa palavra e a gente vai perceber aqui que como que Deus ele muda a história da gente. Como que Deus tem poder para mudar uma situação que talvez para mim, para você não tem jeito. A palavra de Deus fala que essa mulher, ela tinha um único filho. Não fala o nome dessa mulher, fala apenas da cidade em qual ela residia, que era a cidade de Naim. E a palavra de Deus fala então que Jesus ele estava entrando à porta dessa cidade juntamente com seus discípulos. E estava saindo da cidade esse enterro desse jovem que era filho dessa viúva. Então, veio à minha mente o seguinte: essa mulher, ela saiu de casa sem nada. Ela saiu de casa sem esperança. Ela saiu de casa de uma maneira e vocês vão ver que ela vai voltar de outra. Porque ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. E eu quero dizer para você que quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida, a nossa história, ela muda. A palavra de Deus fala aqui que essa mulher ela era viúva, ou seja, ela já não tinha marido. E o único filho dela que ela tinha veio à morte, veio a óbito. E a palavra de Deus fala então que ela estava também acompanhada de uma grande multidão. Eu creio que nessa multidão, irmãos, ali tinha amigos da família, tinha amigos dela, tinha amigos do filho, mas também tinha pessoas ali curiosas, conhecidas somente, não sabia a história dessa mulher. Então ela estava acompanhada de uma grande multidão. Estavam todos eles indo enterrar o filho dela. E eu creio assim que ela, com certeza, nesse dia de luto, era um dia de dor, era um dia de sofrimento, era um dia de tristeza. E o que veio à minha mente, eu fiquei me colocando no lugar dessa mulher. Sabe, essa mulher, ela já não tinha marido. A única coisa que ela tinha era o filho dela. E ele veio a falecer. Ou seja, automaticamente essa mulher já não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada, ela já não tinha mais quem recorrer. A alegria dela, que talvez seria o filho, já não tinha mais. Então era uma mulher que eu acredito que naquele momento estava inconsolável, estava ali triste, talvez até temerosa de saber como que seria daqui para frente. Estava saindo dali da casa dela sem aquele filho, tendo que enterrar, sofrer aquela dor que a gente sabe muito bem hoje, que nós temos filhos, nós sabemos muito bem como que é. Hoje a lei está sendo tudo mudada, né? Antes, é os filhos que enterravam os pais. Hoje, a maioria das vezes, é os pais que estão enterrando os filhos. Mas a palavra de Deus fala
que quando Jesus entrou na porta dessa cidade, se deparou com essa mulher, a palavra de Deus fala que ele se compadeceu dela, ou seja, ele teve compaixão da vida dela. Por que ele teve compaixão? Porque ele sentiu a dor daquela mulher. Porque a palavra de Deus fala que Deus, que Jesus Cristo, ele não vê nós como nós vemos, ele vê o nosso coração. E eu acredito que naquele momento ele deve ter ido ao coração daquela mulher e viu a tristeza, a amargura, sabe, a dor que ele estava, que só ele podia consolar. E eu achei muito lindo que ele disse para ela: mulher, não chore. Não chore, ou seja, aos olhos dela, ela deve ter pensado: meu Deus, como que eu não vou chorar a dor de um filho? Como que eu não vou chorar a perca de uma pessoa, né, que estava na minha vida, que faz parte da minha vida? Como que eu não vou chorar? Mas ele disse para ela: não chore, porque ele sabia o que ele poderia fazer. Ele sabia que aquele choro não ia durar muito tempo. É como diz a palavra de Deus, né, que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. E a palavra de Deus fala então que ele se aproximou daquele caixão. E quando ele se aproximou, ele tocou primeiro no caixão. Louvado seja Deus. E quando ele tocou, aquelas pessoas que estavam carregando aquele caixão, elas pararam. Porque houve um toque. Houve um toque do Todo-Poderoso. Houve um toque daquele que pode fazer milagres, daquele que tem poder. E a palavra de Deus fala então que com uma única palavra, para você entender que a palavra de Deus ela tem poder. Que a palavra, quando sai da boca do nosso Jesus Cristo, ela tem poder. Ele simplesmente, ele não tocou naquele jovem. Ele tocou no caixão. Para que aquela multidão parasse. É uma maneira dele falar: para. Mas ele não precisou de falar nada, ele simplesmente tocou no caixão. E ali, quem estava carregando aquele esquife, aquele caixão, eles pararam naquele momento. Ou seja, pararam porque alguma coisa ia acontecer. Pararam porque Jesus chegou, e quando Jesus chega, ele estava vindo na contramão. Ele estava vindo ali em direção contrária, aquela mulher estava saindo da porta da cidade e ele estava entrando. Louvado seja Deus, e ali eles tiveram um encontro. E esse encontro mudou a história dessa mulher. A palavra de Deus então fala que ele simplesmente olhou para o caixão e disse: jovem, levanta-se. Louvado seja Deus. Eu entendo então que o quê? Que esse menino, ele era um jovem. A gente não sabe a idade porque que não fala. Mas acredito eu que deve ser na faixa aí, jovem quer dizer adolescente. Né? De repente aí é 13, 14, 15, 17. Nós não sabemos a idade. E a palavra de Deus então fala que ele simplesmente disse uma única palavra: jovem, levanta-se. Ou seja, ainda não é o seu momento. Ainda não é a sua hora. E a palavra de Deus fala que então aquele jovem, ele se levantou, assentou aquele caixão e começou a conversar. Tá entendendo o que Deus faz? Um momento que era de dor, um momento que era de tristeza, um momento que era de amargura, que não tinha mais jeito, Jesus chegou e tornou aquele momento de dor, aquele momento de sofrimento, de choro, se transformou em alegria. Deus, ele teve compaixão daquela mulher. E é por isso que ele consolou ela, dizendo: não chore. Não chore porque eu cheguei. Não chore porque ainda não é o fim. Não chore porque não foi eu que coloquei ainda o ponto final nessa história. Louvado seja Deus, é assim que Deus faz. Quando a gente coloca o ponto final, Deus vem, arranca aquele ponto final e coloca uma vírgula e dá continuidade à sua história. Ainda não era o momento daquele rapaz ser enterrado, ainda não era o momento daquela viúva chorar, entristecer, ficar amargurada, não. E eu entendo o seguinte, o que eu achei mais lindo, se nós formos olhar essa mulher, ela saiu de um jeito da casa dela. Eu creio eu que num dia de luto, nós saímos da nossa casa entristecidos, amargurados, no chão. Foi assim que essa mulher saiu. Talvez saiu de uma maneira que ela não via mais jeito para nada, ela não tinha mais solução. Mas a palavra de Deus fala então que ela, eu creio, né? Ela saiu de uma maneira. E você pode reparar que ela voltou de outra. Ela saiu de uma maneira, mas quando ela teve um encontro verdadeiro ali com Jesus, tudo mudou, a história mudou, o choro se transformou em alegria. Eu quero dizer para você que é assim quando nós temos um encontro com Jesus. Talvez hoje você também está aí,
triste, temerosa, angustiada. Talvez você ache que nada dá certo, que nada tem fluído na sua vida, que está faltando algo. Sabe quando você sim tem tudo? Talvez você tenha uma casa maravilhosa, você tem um carro bom, tem umas roupas ótimas, né? Talvez até de marca. Tem tudo do bom e do melhor. Mas sabe aquele vazio que ainda fica? Sabe quando fica faltando algo? Você fala assim, meu Deus, ainda falta algo. Eu não sou feliz por completo. Tá faltando algo na minha vida para ser realizado. Eu quero dizer para você que esse algo chama Jesus. Essa paz, essa alegria, quem dá é Ele. Ele simplesmente, com uma palavra, ele mudou a história daquela mulher. E com uma palavra, ele pode mudar a minha vida e a sua vida. Basta eu acreditar. Basta eu ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Ah, pastora Márcia, mas como que eu vou fazer isso, ter um encontro verdadeiro com o Senhor? Primeiro, aceitando Ele como Jesus e Deus Salvador da sua vida. Segundo, indo em encontro com Jesus. Indo a participar de cultos. A entregar o seu coração verdadeiramente para o Senhor, deixar Ele fazer a obra linda que Ele tem que fazer, sabe? Aquelas coisas que tá faltando na sua vida. É igual eu te falei aqui, às vezes você já tem tudo, mas está faltando ainda aquela paz, está faltando algo interior, você sente falta de muita coisa. Pode ter certeza que está faltando algo mesmo, está faltando a presença de Deus sobre a sua vida. Essa mulher já não tinha mais nada. Ela não tinha jeito mais para a vida dela, já não tinha marido. Já não tinha mais o filho. Talvez o filho já era bem crescido, é o que estava trabalhando para ajudar ela. Naquele tempo, né, as mulheres dependiam dos homens. E naquele momento aquela mulher perdeu tudo. Ela já não tinha mais nada. Só restava a dor. Só restava o choro. Talvez você hoje está assim também. Chorando por alguma situação que ainda não conseguiu resolver. Talvez você hoje recebeu um diagnóstico de doença, que você está doente, ou algum ente seu querido está doente, você não sabe mais como fazer. Você simplesmente já entregou o ponto, achando que não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que tem jeito sim. Tem jeito para doença, tem jeito para morte. Esse menino, aos olhos daquela multidão toda, estava morto. Não tinha mais como viver. Estava acabado aquela situação para todos que estavam ali. A palavra de Deus fala que quando Jesus chegou e simplesmente tocou no caixão, todos pararam para ver o milagre acontecer. Assim vai ser na minha vida e na sua vida que tem Jesus. As pessoas vão ter que parar para ver a sua vitória. As pessoas vão ter que parar para sentir o toque do Espírito Santo. As pessoas vão ter que parar e entender que tem algo diferente acontecendo na sua vida porque você teve um encontro verdadeiro com Jesus e Ele muda a história. Eu nunca vi, em lugar nenhum na Bíblia fala o tempo todo que todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus tiveram a vida transformada, tiveram a vida mudada. Porque teve um encontro verdadeiro com o Senhor. Talvez a sua vida ainda não mudou, continua do mesmo jeito. Talvez você está indo na igreja há anos e anos e não sabe o que acontece, está tudo do mesmo jeito. É porque você precisa entregar seu coração verdadeiramente para o Senhor. Porque é assim que Jesus faz. Aquela mulher, ela chegou no limite dela. Assim como eu e você hoje. Quantas vezes nós chegamos no nosso limite? Quantas vezes nós pensamos em parar tudo? Porque nós não aguentamos mais, é muita luta, é muito peso, o fardo é grande, pesado. E muitas das vezes nós somos humildes, como nós somos fracos e falhos, nós queremos parar, nós chegamos no nosso limite. E aí a gente fala, meu Deus, eu não aguento mais. Eu quero dizer para você que essa mulher também estava no limite dela. E muitas das vezes Jesus permite isso, você chegar no seu limite para que o seu limite termina, o dele começa, porque ele é ilimitável. Jesus, ele tem poder. Então, muitas das vezes, Deus vai permitir mesmo eu e você chegar assim, ó, no nosso limite. Ele vai deixar você gastar toda a sua energia, toda a sua força. E quando você não tiver mais força, ele é a sua força. Então, não se preocupe. Basta acreditar e confiar em Deus. Basta conhecer esse Jesus que eu estou te apresentando hoje. Um Jesus que muda a história, que salva, liberta, que transforma o seu choro em seu choro em alegria. Então não perca a oportunidade de conhecer Jesus. Talvez quantas pessoas já te convidou hoje, vamos para a igreja comigo, vamos lá no culto abençoado. E você tá, não vou, hoje eu não vou, hoje eu não posso, tá sempre arrumando um empecilho. Talvez você mesmo tá tardando aí a sua vitória. Porque quando as pessoas chegam a convidar a gente para ir, sabe? É o Espírito Santo de Deus que está te convidando porque ele quer fazer algo diferente na sua vida.
Assim como Jesus mudou a vida dessa história, a vida dessa mulher, a história dela, ele vai mudar a sua. Basta você querer e acreditar. Então continua confiando. Continua confiando que esse Deus é Deus que muda a história. Esse Deus é Deus que faz milagre e ele não mudou, não. Ele continua o mesmo, continua fazendo o mesmo. O mesmo que ele fazia antes, há 2000 anos atrás, ele faz hoje. Louvado seja Deus. Então eu quero deixar essa palavra de meditação no seu coração. Não desista dos seus sonhos. Ainda não acabou. A sua vitória ainda vai chegar. Pelo poder de Deus. Eu deixo essa palavra aqui ao seu coração, que Jesus possa abençoar grandemente a sua vida. Se você chegou no seu limite, pode ter certeza que agora quem vai entrar nessa história é Jesus. Quem vai te dar vitória é Ele. Quem entra nessa peleja é Ele. Amém? Assim como Ele mudou a história dessa viúva e desse jovem, Ele vai mudar a sua se você crer, se você confiar, se você acreditar que só Ele pode fazer algo que ninguém pode. Então eu deixo essa mensagem da parte de Deus ao seu coração, que Deus possa falar grandemente a sua vida, o seu coração, amém? E se você puder acreditar, compartilhe esse vídeo com alguém que talvez esteja aí, já chegou no limite, não aguenta mais, não sabe mais o que fazer. Continua, compartilhando para que Deus possa abençoar também a sua vida, amém? Eu fico grata, que deixo um abraço para todos vocês aqui em nome de Jesus.